Professor William, como é que podemos ler isto? É uma exclusão propositada? A Namola tem direito de fazer parte? Ou é uma exclusão política? Porque sendo uma organização agora legal, e esta comissão de diálogo é também para a sociedade civil, o porquê não inserir neste diálogo outros elementos da sigla Anamola? Professora William. Bom, obrigado, Álvaro. Primeiro, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento. É que o Anamola não é uma criação de Venâncio Antônio Bila Mondlane. O Anamola é uma criação dos moçambicanos excluídos e de muitos expressamente excluídos na Constituição moçambicana. Portanto, e isto dito fora de paixões, enquanto académico. Portanto, é um erro dizer-se que o Anamola é uma criação de Venâncio Mondlane. Por quê? Porque Venâncio Mondlane poderia resignar-se à condição pós-eleitoral. Mas o povo precisava, de facto, de um guia. Alguém que fosse capaz de congregar em si os gemeres e os sentires dos moçambicanos, porque havia um esgotamento em relação às outras franjas políticas, sem lhes retirar o mérito. Mas havia essa grande moldura humana que vem de dentro de Moçambique, das polis, e que não se começaram a rever 50 anos depois no espectro político tradicional. Por quê? Porque esgotou a sua empatia para com o soberano. O soberano deixou de ter relevância no discurso e nas preocupações dos políticos tradicionais, excluindo a sua inserção no texto constitucional. Nunca o povo soberano teve voz. E quando você chega e tem um político que desafia, se desafiando, o que vocês gostariam que eu pudesse falar? Bom, nunca ninguém perguntou isto aos moçambicanos comuns. Não é aqueles moçambicanos que conseguem, bem ou mal, fazer 3 refeições ao dia. Não. É aquele que nem consegue uma refeição ao dia, que aparece de repente um político que garimpou, é verdade, em várias esferas. Esteve na Frelimo, sim, com muitos, porque a Frelimo é única, mas depois esteve também naquela que se pensou ser a terceira via e não teve depois, não deu sequência ao seu projeto, tentou num outro partido, por convite do homem que, quer se queira, quer não, contribuiu decisivamente para a abertura do espectro pluripartidário em Moçambique. E quando viu que a defesa principal seria o sentir e o gemer do moçambicano, ele, ainda resistindo, abraçou 2 formações para ver se, no quadro do princípio de que congregar é melhor que dividir, possamos hastear uma nova bandeira. Ora, também não deu certo. Então, esta moldura popular, que se começava a rever no seu discurso, porque era um discurso sem muitos sofismas,
Era um discurso sem muitas adjetivações. Por quê? Porque o povo quer comida, quer liberdade, quer cantar esses hinos de que esta terra também ainda é minha. Então é o último esforço. E é assim que Venâncio é coagido pelo sultano a não regressar e tentar um outro renascer com as forças tradicionais, mas a abraçar o projeto que o povo quer. E se nós formos a ver, todas as siglas que depois foram apresentadas por Mondlane são siglas que lhe foram induzidas ou impostas pelas populações. Quando ele faz esse abraçar, não é o pai da criança, é o povo que lhe quer abraçar e que diz que nós vamos te abraçar antes de que uma pedra ou uma bala te chegue. E isto passa a ser um símbolo, porque a política também é feita de percepções. Quando ele se despede e fui, isto não é um mero gesto de um homem, não. É a linguagem que Cal Correia, quando os jovens se unem, saindo de um sítio, porque não têm a comunicação que nós temos de telemóveis, e qualquer jovem que está nas suas mutambas tem isso. Fui para quê? Para encontrar o outro que está. Portanto, veja que todos esses elementos sinóticos são a forma do povo. Depois nós temos uma cultura oral. É um político que não se esmera em conceitos academicistas ou gramaticais, onde, por exemplo, introduz sempre o esdrúxulo, não é? Não, porque são palavras que estão no fundo até das gramáticas, para não criar problemas. E ele tem esta empatia, e aí, por causa dessa empatia, o povo diz, é preciso criar algo que seja identificado. Daí que hoje, quando as pessoas falam de Venâncio, pensam que o líder, o Anamola é ele, porque chegou-se a questão, para se formar um partido em Moçambique, é preciso ter dinheiro. É preciso haver um suporte. Como é que nós vamos fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Confiscaram as minhas contas, a nossa financeira foi presa, nós temos uma série de problemas dos outros contra nós, que também dizem que estão na oposição, mas em vez de criarmos uma liana de unidade, também estão nos assistar. E quem é que financia todo este programa da liberdade, da voz da liberdade? As próprias populações, com 10 meticais, com 1 meticais, com 2 meticais, com 3 meticais, e toda essa realização vai ser feita com o povo que é o dono do partido. Então passa a ser uma nova linguagem. Você veja que Ana Malala não foi aceita por uma má interpretação, acredito, pode não ter sido com a pior das intenções, mas nasce o Ana Mola, que afinal é uma mola que a Ana precisa para chamar o Ana Mala.